sejam bem-vindos ao Cone Sugar. Eu vou estar apresentando para vocês um bolo com várias dicas, dicas bem fáceis, porque eu quero mostrar coisas que sejam possíveis de qualquer pessoa fazer. Tendo conhecimentos básicos, vai conseguir fazer tranquilamente. Eu vou iniciar com o efeito madeira usando papel arroz, que é uma técnica que está sendo muito utilizada. Então aqui ó, eu tenho pasta americana, chocopasta, com um pouco de CMC. Eu vou abrir e vou iniciar a técnica. Esse processo, ele tem que ser feito com um pouquinho de antecedência para que seque essa pasta e para que a gente tenha essas plaquinhas prontas para só colar em volta do bolo. Então eu vou abrir uma espessura, não precisa ser muito grossa. Aqui eu já cortei a folha de papel arroz. Então, ó, estou abrindo com o auxílio de um bolinho, não precisa passar nada, é só a chocopasta, um pouquinho de CMC. Quem quiser que endureça um pouco mais rápido pode acrescentar nessa chocopasta um pouquinho de massa de flores. Aí vai ter uma secagem mais acelerada. Então eu estou abrindo aqui, ó, eu vou deixar a minha pasta de 3 a 5 milímetros, tá? E eu já estou abrindo nesse formato aqui, tentando deixar ela um pouco mais comprida, para que ela dê já a quantidade de plaquinhas que eu preciso, efeito madeira, para tornar esse bolinho aqui. Olha, aqui eu já tenho ela aberta e a espessura, ó, não é muito grossa. Abri e deixo aqui reservadinha. Eu peguei uma folha de papel arroz e agora a gente vai fazer esse processo. Eu tenho aqui, ó, uma colinha de CMC e eu vou pegar a minha folha de papel arroz. Ó, eu vou pegar a folhinha de papel arroz. O lado liso, ela tem um lado que é meio poroso e ela tem um lado liso. Eu vou passar a colinha de CMC do lado liso com o auxílio de um pincel. Então eu venho aqui, ó, colinha de CMC, pouca quantidade, sem excesso. Venho aqui desse lado liso e vou aplicando a colinha de CMC aqui. Então aplico levemente, não precisa exagerar na quantidade, tá? Esse lado onde tem a colinha é onde eu vou grudar aqui na minha pasta que já está aberta. Então eu venho aqui, ó, o lado que eu passei a colinha, eu fixo aqui na minha pasta. Então, ó, devagarzinho. Olha, eu tenho esse resultado aqui, ó. Já coloquei um ao lado do outro e agora eu vou retirar os excessos. Eu vou passar um pouquinho de água, ou se vocês preferirem, pode passar também, ó, um pouquinho de corante diluído aqui. Eu vou passando pouca água, viu, gente? E com o auxílio de um bolinho, eu vou começar a fazer as fissuras que eu quero que essa pasta tenha, para dar o efeito madeira. Então, por enquanto, ó, eu tenho esse efeito aqui, ó. Então, conforme eu passo, o papel arroz ele expande e ele vai dando esse efeito madeira bem rapidamente, ó, sem segredo algum. Então é uma técnica que está sendo muito usada e é uma técnica muito fácil. Então aqui eu deixei uma parte que eu apliquei um pouco mais de corante, ficou um pouco de uma cor, aqui ficou outra. E como a natureza tem essa condição de ser um lado mais escuro, outro lado mais claro, fica super bonito. Agora é só a gente ir cortando nos tamanhos que a gente deseja, ó, vem fazendo o corte no olhômetro mesmo, quem quiser usar a régua pode usar, e isso aqui depois a gente vai colocar em volta do nosso bolo. Então, dessa forma, todas essas plaquinhas aqui a gente vai utilizar depois em torno do nosso bolo, vai dar um efeito super bacana. Então, para bolo infantil, até bolo de casamento, está sendo muito usada essa técnica ultimamente, viu? Depois deixa dar um movimento na hora de secar, dá um movimento para não ficar aquela coisa chapada. Bom, vou fazer uma quantidade que eu acho suficiente para colocar em torno do meu bolo, que é esse bolo aqui que eu já deixei pronto. Então, ó, eu já tenho aqui o bolo coberto, que eu fiz uma elevação aqui, que é um esculpido que nós vamos fazer agora para vocês acompanharem. Essa
etapa, ela é bem fácil, por quê? Porque a gente precisa só de um equipamento, ou uma escovinha como essa, que a gente consegue encontrar em lojas especializadas que vendem produtos para limpeza, ou um outro equipamento como esse, que na verdade é um suporte para montar ikebana. Então isso também em lojas apropriadas para produtos de ikebana, floriculturas, vocês vão encontrar. E é algo que facilita bastante na marcação desse gramado. Então o que a gente vai começar fazendo aqui? Eu tenho aqui uma porção de pasta verde que eu já tingi, usando um pouquinho do verde oliva com uma outra cor. E nesse tabuleiro nós vamos colocar um pouco de volume antes de aplicar essa pasta. Então eu venho aqui, tenho colinha de CMC, um pincelzinho. Primeiro eu vou escolher os locais onde eu preciso dar esse volume. Então eu coloco aqui algumas pequenas porções de pasta americana, distribuindo aleatoriamente para dar essa altura e esse volume, tá? Então, ó, só usando a colinha de CMC mesmo. Então não precisa se preocupar em deixar isso totalmente lisinho, porque nós vamos recobrir. Isso aqui é só um detalhe para se dar o volume aqui nesse nosso tabuleiro, tá? Então sempre colocando colinha para fixar. Então feita essa etapa, eu vou pegar outras pequenas porções de massa e eu posso começar a abrir isso. Não adianta cobrir tudo de uma vez para a pasta não ressecar. O ideal é a gente fazer isso por etapas. Então eu faço um pequeno cilindro. Aqui eu tenho um tapete antiaderente que eu vou abrir sobre ele. Abro uma porção da minha pasta. Não precisa ser muito fina. O ideal é que ela fique um pouquinho mais grossa, para na hora que for bater, ela fazer a marcação com mais perfeição, ficar com mais detalhes. Então eu vou começar aqui, ó, onde eu tenho já essas aplicações, eu vou repassar um pouco mais de cola de CMC, ó, em toda a extensão do meu tabuleiro, ou nessa parte que eu acho que corresponde mais ou menos ao tamanho da pasta que eu tenho aqui, ó. Então agora eu vou colocar sobre, bem rente ao tabuleiro, dou uma pressionada, mantendo a altura desses volumes aqui que eu coloquei anteriormente. E agora eu vou começar a fazer essas marcações. Então eu venho aqui, ó, ou com esse equipamento, que é tipo uma escovinha, depois que já estiver bem preso. E eu começo, ó, a bater. Na verdade, eu faço esse movimento. Eu aperto e dou uma giradinha, ó, formando a textura que eu desejo da grama. Então isso é bem rápido e bem prático de se fazer. Fiz essa parte aqui da frente do bolo, então a gente tem que ir fazendo por etapas. Agora eu vou virar, já abri um outro pedaço de pasta aqui também, mantendo mais ou menos a mesma espessura que eu tinha usado no início. E agora eu vou aplicar aqui também, fazendo o encontro, ó.
concluída, já finalizei ao redor do bolo inteiro esse gramado. Agora eu venho com uma estequinha e vou efetuar o corte, ó. Então, com uma estequinha ou uma faquinha, eu retiro tudo que sobrou em volta do tabuleiro. E aqui, depois que o bolo estiver pronto, a gente finaliza utilizando uma fita dupla face. Esse é o resultado do nosso gramado pronto. Então, consegui dar altura em alguns lugares, deixar ele irregular. Nós temos esse efeito e depois nós vamos finalizar com pintura, tá? Então, agora a próxima etapa é cobrir essa parte aqui do bolo, esculpindo a parte de cima. Para adiantar, para não ficar um vídeo tão extenso, eu já deixei essa parte de baixo já esculpida e coberta. Para vocês fazerem um encontro de uma parte com a outra para a montagem da gruta, eu vou explicar agora num bolo verdadeiro, tá? Então a gente vai esculpir e eu vou demonstrar como sobrepor um bolo em cima do outro, dando continuidade nessa gruta para depois fazermos o mesmo acabamento que nós temos aqui de gramado na parte do tabuleiro. Nós vamos fazer dentro da gruta, dentro dessa cavidade da gruta. Então vamos para a próxima etapa agora, que é ensinar a esculpir o próximo andar, tá? Bom, no próximo passo agora, vou explicar como fazer para esculpir um bolo que vai entrar sobre esse outro bolo aqui, casando, um encontrando o outro e formando a gruta. Então eu tenho aqui já um papelão, um fundo de papelão, que é no mesmo diâmetro do meu bolo verdadeiro. E o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar sobre a minha base, para eu ter noção do tamanho que eu posso recortar para esculpir esse bolo. Então, aqui, ó, eu vou com o auxílio de um lápis. Então, eu venho aqui agora, depois de marcado, uso uma tesourinha e retiro toda essa sobra aqui, ó. Retirei essa sobra. Então, dessa forma, eu tenho aqui, ó, a direção que eu preciso cortar para encaixar esse bolo. Feito isso, já tendo esse direcionamento, eu vou colocar o meu bolo verdadeiro aqui, o meu outro bolo para esculpir, e eu vou esculpir usando essa base aqui. Então eu passo um pouquinho de ganache, nós já temos aqui uma ganache bem estruturada, e eu colo o lado brilhante aqui sobre o bolo, ó, dessa forma. E agora eu vou utilizar uma faquinha como essa, uma faquinha de cozinha, e eu vou seguir sempre essa linha aqui, ó, que eu fiz para que eu comece a esculpir esse bolo. Então eu posso obedecer o corte de acordo com essa linha aqui. Então eu já tento visualizar o desenho que eu quero fazer da minha gruta, tá? Então, obedecendo também na parte de baixo, ó, a altura que eu preciso ter, porque aqui, nessa base, tem que me sobrar um pouco de altura, porque senão, quando eu vier com outro bolo, vai desmoronar. Então, eu preciso ir aos poucos, ó, retirando as partes do bolo. E olha só, essas partes aqui, a gente não despreza, porque na hora de montar a base do cogumelo, nós também vamos precisar utilizar massa de bolo. Então eu venho esculpindo, ó, aqui dentro, vou cortando as fatias, vou retirando aos poucos. Assim, dessa forma, ó, eu consigo fazer a cavidade que eu vou precisar depois para ter a gruta. Então não se preocupem em fazer algo muito certinho,
porque a gruta ela também é desnivelada. Então, do jeito que a faca foi entrando, só tome cuidado para não aprofundar demais e nem retirar muito dessa parte aqui de baixo, porque essa parte é o que vai sustentar o peso do outro bolo depois. Então, assim, dessa forma, ó, nós já temos aqui o formato que nós vamos necessitar para dar continuidade no nosso bolo. E eu vou agora aplicar essa ganache para selar esse bolo aqui, de forma que depois a gente só vem aplicar a pasta americana. Bom, eu já finalizei aqui, ó, passei a ganache em torno do meu bolo. Eu vou virar do lado contrário agora e vou passar a ganache na parte de cima. É essa parte aqui que vai entrar em cima do meu bolo, encontrando e dando o formato da gruta. Então eu venho aqui agora, eu vou virar o meu bolo do lado contrário, por isso que tem papelão, a base, e eu viro ele dessa forma. Eu virei ele, ó, e o buraco ficou na parte de baixo, onde vai fazer o encontro depois com aquela parte da gruta ali. É sempre importante usarmos essas bases de papelão para sustentar o peso do bolo, mas também para facilitar na hora que a gente precisa fazer essa virada do bolo. E agora a gente vai, eu vou retirar, ó, eu retiro essa parte aqui de cima e eu tenho que finalizar, olha, eu retirei e o bolo ele tá super nivelado, ó, um bolo, uma massa que aguenta peso de um outro bolo em cima. Então essas são as vantagens da gente seguir todas as etapas corretamente para não correr risco desse bolo na hora do transporte acontecer um incidente dele desabar. Então a massa ela é muito apropriada para esse tipo de bolo, de esculpido. Então agora eu vou finalizar a parte de cima, ó, com uma porção de ganache, que eu venho aplicando aqui, vou girando a bailarina e faço essa finalização na parte de cima que faltou. Então tentando deixar sempre o mais reto possível para se ter esse nivelamento na hora de receber a pasta americana. Com a espátula maior, faz o acabamento agora em torno. E o nosso bolo está prontinho para receber a pasta americana, tá? O nosso bolo já está pronto aqui, ó, bem estruturadinho e bem nivelado. E agora eu vou preparar uma pasta americana com um efeito marmorizado para que a gente possa cobrir, para que eu possa cobrir esse bolo. Então eu já tenho aqui, ó, a pasta comum que eu já deixei massageada. E eu vou dar uma leve pressionada nela aqui, na minha bancada. E vou criar, com o auxílio de um boleador ou de uma esteca, alguns furos aqui na pasta. Onde eu vou preencher esses furos com uma outra cor. No caso, como eu vou fazer um marmorizado, o bolo é uma floresta, né, um jardim, então eu vou usar verde. Mas essa mesma técnica pode ser também aplicada para bolos marmorizados, outros modelos. Pode ser em bolos de casamento, usando cores variadas, mas também no caso de um bolo de fundo do mar, essa técnica do marmorizado fica sempre muito interessante para bolos de fundo do mar, viu? Então eu vou colocar aqui, ó, algumas cores, umas verdes mais claras, outras mais escuras. E agora eu vou enrolar isso e vou fazer aquele efeito marmorizado mesmo, torcendo, como a gente costuma fazer cilindro quando vai fazer bala de coco, ó. Então eu vou torcendo, é o mesmo efeito que nós vamos fazer depois nas pedras. É sempre a mesma técnica para se criar marmorizado, ó. Sem misturar, só torcendo, ó. E assim vão aparecendo os veios, dando essa característica de marmorizado. Então pode se espalhar um pouco mais de massa. E sempre torcendo, nunca fazendo uma junção completa, porque se fizermos a junção completa, não vai ficar tão bom, né? A pessoa não vai conseguir, vai perder esse marmorizado. Se massagear tudo e juntar a pasta, se perde esse efeito aqui. Então dessa forma, ó, a gente já consegue visualizar os veios. Então agora eu vou juntar tudo isso, ó. A gente junta
tudo isso. Volto a pressionar. E agora, com o auxílio de um rolo, é só abrir, tá? Então pode ser diretamente na bancada ou sobre o tapete de silicone. Se for na bancada, um pouquinho de açúcar impalpável. E agora a gente vem com o rolo aqui, ó, e eu vou passando esse rolo. Então assim a gente consegue ir formando os veios desse efeito marmorizado. Então assim, ó, vocês conseguem acompanhar bem, ó, o efeito. E agora o rolo vai ajudando a definir esse efeito marmorizado. E olha que bonito que fica isso. Abrir, pego a alisadora, vou com a alisadora tirando as imperfeições em movimentos circulares sempre. E olha só que bacana que fica esse efeito marmorizado. Fica um efeito bem interessante. Então, ó, para definir agora, tirar essas marcações que ficaram, é só vir com a alisadora em movimento circular, ó. E a gente tem aqui o nosso marmorizado completo. Bom, aqui, ó, tô tirando as imperfeições com o auxílio de uma alisadora. E agora eu tenho aqui o nosso bolo prontinho. Deixa eu só puxar essa massa um pouquinho pra cá. Eu tenho o nosso bolo aqui prontinho. E vamos utilizar um pouquinho d'água com um pincelzinho, só para aderir melhor essa pasta na ganache. Então, delicadamente, ó, a ganache ainda tá meio molinha. Se ela tiver mais dura, daí vocês vão conseguir passar melhor. Mas ela tá molinha. É só para explicar que quando a ganache já tiver mais cristalizada, não há necessidade de passar um pouquinho d'água. Então agora eu venho aqui com a minha pasta. É sempre importante enrolar no rolo antes de distribuir na massa, a massa sobre o bolo. Eu enrolo e trago a pasta e acomodo sobre o meu bolo, desta forma. Então, o primeiro lugar onde nós vamos acomodar a pasta é aqui nessas laterais onde costuma trincar. Então, rapidamente, ó, eu venho com o auxílio das mãos, eu vou acomodando a pasta aqui. Então dessa forma, ó, eu tenho já a pasta aplicada. E agora eu vou tentar dar aquele movimento aqui dentro, tá? Então, ó, com o auxílio de uma estequinha, antes eu vou passar a alisadora. Eu gosto de trabalhar com duas alisadoras. Uma segura e a outra vai ajustando e acomodando a pasta em torno do bolo. Aqui, ó, tem a parte do buraquinho, não precisa se preocupar muito com ela. Agora, com o auxílio de uma estequinha, eu faço o recorte em volta do bolo. E assim nós temos o nosso bolo praticamente pronto. Agora eu preciso dar uma quinada nessas laterais. Então, geralmente a gente usa duas espátulas para deixar esse bolo com efeito quinado. E eu vou demonstrar aqui rapidinho para vocês, porque como esse bolo é um bolo lúdico, ele vai um cogumelo aqui em cima, ele não exige que seja um bolo totalmente quinado, como os bolos estão sendo utilizados hoje em dia. Eu já estou aqui com o meu bolo já pronto. Para eu colocar esse bolo em cima de um outro bolo, eu preciso estar calçando esse bolo, nem que seja com esses palitos plásticos ou tubos de PVC maiores. No caso, como esse bolo é uma massa bem estruturada, eu posso confiar num palito como esse, que são palitos apropriados também para bolo. Quem não tiver pode usar esses palitos que vêm geralmente para prender balão, tá? São bem firmes e a gente consegue sobrepor o bolo sem correr risco desse bolo desabar no caminho. Então, ó, eu transfixei o meu bolo com o palito até onde não der, até onde ele para. Agora eu levanto um pouquinho, ó, e efetuo o corte. E agora eu acabo de colocar no meu bolo. Então, dessa forma, eu tenho aqui 3 pontos que vai prender esse meu bolo. Então, para grudar esse bolo aqui em cima
desse outro nosso e fazer esse encontro da gruta, eu vou usar uma porçãozinha de massa de pasta americana mesmo, que eu tô diluindo num pouquinho de colinha de CMC. Então eu tô fazendo uma pastinha, ó. Uma pastinha que eu vou colocar aqui no meio desse meu bolo. Quem quiser pode usar o glacê real também, tá? Eu vou colocar aqui no meio desse meu bolo. E agora eu vou fazer o encontro de um bolo com o outro. Então eu tenho aqui uma base. Esse bolo está em cima de uma base. No fundo tem a base. E eu tenho toda a segurança para mexer com esse bolo. Então eu venho aqui agora, ó, vou tentar fazer esse encontro, ó. Depois a gente acerta, prendendo o bolo aqui, ó, dessa forma. Então assim eu consegui fazer um encontro para criar a gruta. E agora a gente vai fazer os acabamentos aqui. Eu vou explicar como criar essa parte da gruta aqui. Olha que interessante que ficou isso. Nessa etapa agora o bolo já está sobreposto, e nessa etapa agora nós vamos dar seguimento aqui na formação da gruta, na finalização dela. Então eu tenho aqui, ó, uma porção de pasta e nós vamos fazer a mesma coisa que foi feito no preparo do granado. Eu posso pegar algumas partes de pasta para colocar aqui no meio dessa gruta. Eu posso até passar um pouquinho de colinha diretamente na pasta. E venho aqui aplicando, para dar o volume e para criar também esse efeito desnivelado. E assim, ó, eu vou começando a aplicar aqui na nossa gruta uma porçãozinha de pasta já aberta. Venho aqui, ó, onde der, a gente passa diretamente a colinha de CMC. Caso contrário, pode passar também na massa, tá? Na pasta, a pasta já aberta. Agora eu venho com a porção de pasta e eu vou acomodando aqui, ó, em torno desse buraco, forçando o dedo para acomodar essa pasta, para que a gente possa utilizar essa ferramenta para marcar. E agora vamos iniciar o trabalho com essa ferramenta. Essa parte aqui de baixo. Agora eu vou fazer a parte de cima. Também vou aplicar um pouquinho de colinha de CMC aqui, pouca quantidade. Nesse caso eu vou passar diretamente aqui na massa, que também dá certo, na porção de pasta. Eu venho aqui agora, ó, e vou acomodar essa pasta aqui nesse buraquinho, formando assim a gruta. E agora eu vou repetir o processo de vir com a escovinha e ir batendo, formando a finalização da grama. Então aqui para fazer a junção, ó, é só eu bater sobre essa parte aqui, unindo uma parte com a outra, ó. Aí fica praticamente imperceptível. Assim, ó, eu finalizo toda essa etapa para formar, e nós vamos agora para a próxima etapa, que é a montagem do nosso cogumelo. Vou ensinar como esculpir e como montar
à base do cogumelo. E... eu não lembro. Deixa eu ver.